E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está iniciando a transmissão aqui agora, para a gente poder falar um pouquinho desse momento econômico bagunçado que a gente está passando por conta do coronavírus, do Covid-19. Para quem não conhece, a Celero é uma empresa de gestão financeira e um dos nossos principais propósitos é ajudar pequenas e médias empresas. Então, o grande objetivo aqui, gente, é que a gente possa bater um papo super tranquilo, super fácil de entender, na melhor linguagem possível, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês a respeito desse momento, né? E para que eu também possa compartilhar algumas dicas com vocês para que vocês não tenham problemas com seus negócios. Então, eu vou guardar uns 5 minutinhos para a gente verificar e esperar um pouco mais algumas pessoas entrarem. E aí a gente já pode iniciar um bate-papo e pode também, enfim, já começar a tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que ao longo de toda essa apresentação eu estou conversando com o pessoal da agência Curitiba, aqui do Vale do Pinhão, para que eles possam me encaminhar as perguntas de vocês e para que eu possa respondê-las depois de trocar uma ideia sobre as dicas. Então a gente está aguardando esses 5 primeiros minutinhos e aí a gente já começa a bater esse papo. Então o pessoal que já quiser ir entrando, já quiser começar a fazer alguns tipos de comentários sobre isso, fiquem super à vontade para a gente iniciar esse papo. Tudo bem? Bom, pessoal, aguardando mais um pouco o pessoal entrar. Para quem não estava logo no momento que eu comecei a transmissão, meu nome é João Tozin, eu sou um dos fundadores da Celero. A Celero é uma empresa aqui de Curitiba que auxilia já centenas de empresas no Brasil inteiro a fazer a sua gestão financeira. Então, como a gente tem o privilégio de ter essa especialidade, de conhecer sobre um assunto tão delicado que tão pouca gente conhece, então a gente, num momento como esse, nada mais certo e nada mais justo do que a gente poder compartilhar um pouquinho com vocês, tudo bem? Pessoal, um ponto mega importante, tá? Todos os conteúdos que a gente está passando aqui a semana inteira e mais uma série de textos, não só a Celero está produzindo, mas várias outras empresas e membros da comunidade do Vale do Pinhão estão produzindo, estão sendo disponibilidades na comunidade.valedopinhão.com.br. Só repetindo para vocês, então está disponível em comunidade.valedopinhão.com.br. Lá tem diversos materiais para ajudar não só você, mas todos os empresários, pequenos e médios empresários que você conhece, para que possam, enfim, ter dicas de como sobreviver a esse período. É um período muito importante, é um período muito crítico, mas é fundamental que a gente não entre em pânico. Se a gente entrar em pânico, é ruim para todo mundo, não só para a gente, não só para nossa família, mas para o mercado como um todo. E o momento agora não é um momento da gente ser egoísta. A gente precisa pensar no mercado como um todo. Não só no mercado, mas nas pessoas também. A gente precisa cuidar da saúde das pessoas, mas o mundo não para. As nossas contas não param de vencer, os nossos boletos não param de vencer. A gente pode mudar de nome, pode mudar de país, pode ter uma pandemia, mas as contas não param de vencer. Então é por isso que a gente está aqui para compartilhar esse conteúdo com vocês. Bom, pessoal, só vou confirmar com o pessoal da agência aqui se a gente já pode começar a conversar e na sequência a gente já inicia o papo. Então, só lembrando, mandem as perguntas de vocês, falem o que vocês precisarem a respeito de gestão financeira, não só de gestão financeira, mas da gestão do negócio como um todo, que a gente está aqui justamente para bater esse papo com vocês na próxima meia hora, 40 minutos. Bom, a Ali da agência já me deu a autorização aqui para começar a falar sobre o tema e é isso que eu vou começar a fazer agora. Bom, pessoal, então, qual que é o ponto? A gente está passando por um momento onde existe uma chance muito grande das nossas vendas caírem, tá? Mas antes da gente se preocupar com venda, antes da gente se preocupar com dinheiro, é fundamental que a gente se preocupe com saúde. Sim, com a nossa saúde. Se todo mundo adoecer, obviamente tudo também não vai dar certo e a gente não vai conseguir manter os nossos negócios de pé e a gente não consegue honrar com as nossas obrigações como empresários, né? Porque todo mundo esquece na hora de abrir uma empresa, né, que isso exige uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade inclusive para momentos como esse. Os teus funcionários não têm culpa disso, os teus parceiros não têm culpa disso, os teus fornecedores não têm culpa disso, porque todos eles também têm seus funcionários, as suas obrigações, os seus compromissos. Então é fundamental que a gente entenda que a palavra da ordem, a palavra do momento agora é responsabilidade.
A gente precisa ter responsabilidade. A saúde, não só sua e da sua família, mas como dos seus colaboradores e dos seus clientes e parceiros, também depende da sua conscientização, também depende do jeito que você se posiciona. Então, é importante a gente treinar a nossa equipe para que, ao se manter operando, se é uma empresa prestadora de serviço que está fazendo home office, assim como a Cedro, hoje a gente já está com o nosso time quase inteiro em casa, até segunda-feira 100% de home office, para que as pessoas possam manter os padrões de higiene, fazer sempre a higienização das mãos, fazer sempre o uso lá do álcool em gel e tudo mais. Essa conscientização não adianta deixar só a cargo da mídia ou a cargo do governo, não, é nossa responsabilidade também. A gente tem que prezar pelos nossos. Então, orientem seus familiares, orientem os seus colaboradores, os familiares dos seus colaboradores. Nunca informação vai ser demais. Nunca na vida. Então, o primeiro ponto que eu sempre quero abordar aqui, que o momento agora é de preocupação com a saúde. A gente precisa de saúde para conseguir passar por isso e seguir em frente. E no final de tudo isso, tá todo mundo sólido para poder continuar desenvolvendo os seus negócios. Então, gente, depois que a gente já se preocupou com a situação de saúde, aí entra a questão da responsabilidade que eu estava falando para vocês. Parem para pensar e para enxergar o mercado como se fosse um grande ciclo, certo? Então, alguém precisa ter a vontade de comprar ou de consumir um serviço para que alguém efetivamente possa prestar esse serviço ou vender esse produto, e isso é um ciclo, tá? Nós estamos com os nossos hábitos de consumo funcionando o tempo inteiro. A gente está comprando, a gente está vendendo, a gente está prestando serviço o tempo inteiro. Nesse período a gente pode frequentar locais com muita aglomeração ou pode visitar os nossos clientes na residência deles, essas coisas todas, fica muito complicado, porque o objetivo é não ter contato com outras pessoas. Que a gente possa ficar em quarentena e manter os nossos familiares, obviamente, em segurança, né, com saúde. Então, como fazer nesse momento, né? Essa responsabilidade que eu estou falando tanto a respeito de que o mercado não pode parar, ela vai muito além de você simplesmente só cuidar da tua saúde e cuidar da saúde dos seus funcionários. Ela vai no jeito com que você vai consumir as coisas e no jeito com que os seus clientes vão consumir as coisas. Isso tudo muda. Agora é a hora da gente colocar a nossa criatividade em prática. Então, em momentos de crise, a gente precisa criar, a gente precisa ter alternativas do que fazer e de como fazer. Então, eu vou dar um exemplo de como que a gente está fazendo aqui. Os nossos clientes, eles já compram pela internet, né? Eles já entram em contato com a gente pela internet, pedem para fazer uma reunião online, a gente faz a apresentação do nosso produto e a vida segue, né? O cliente começa a fazer o uso do nosso serviço. Você precisa pensar em maneiras de adaptar essas rotinas para o seu dia a dia, para o seu negócio. E sempre se colocando no lado do cliente. Se colocando na posição de quem estaria consumindo o teu produto ou quem estaria consumindo o teu serviço. Será que seria uma experiência bacana? Você compraria o teu produto ou o teu serviço oferecendo dessa maneira? Então, para quem ainda não entrou nas redes sociais, para quem ainda não profissionalizou o jeito de usar as redes sociais, agora é mais do que a hora de você se especializar nisso. Lembrando que todo esforço não vai ser em vão. A gente está falando do teu patrimônio. Então você precisa se preocupar em se atualizar com essas coisas. Se até hoje você não teve tempo, agora você vai ter tempo sim para afiar o seu machado e para se preparar para esse tipo de situação. Então, se você vende produtos, mantenha a sua vitrine online atualizada. Inclusive, tem uma outra startup aqui de Curitiba, a Olist, lançou essa semana o Olist Shops. Se você quiser procurar no Google ou no próprio buscador, você coloca Olist, fala exatamente como ler, Shops, shops.com. O que é esse produto novo que eles lançaram? É uma vitrine online gratuita, onde você publica os seus produtos e consegue ter contatos com seus clientes para que seus clientes possam visualizar os produtos que você tem disponível e eles possam, obviamente, manter esse consumo, esse modelo de consumo funcionando muito bem. Ah, João, eu sou prestador de serviços, como é que eu posso fazer? Você precisa estar presente nas redes sociais porque para pensar, as pessoas estão em casa. O uso das redes sociais vai ser ainda mais frequente. As pessoas vão usar muito mais aqui o próprio Facebook, o Instagram, vão estar super ligadas no WhatsApp, até porque elas também estão em busca de informação.
de notícias e tudo mais, e as redes sociais elas viraram meios de transmissão de notícias. Então, a minha recomendação para você é que você esteja presente em todas as redes sociais da maneira mais profissional possível. No blog da Celero e lá na comunidade do Vale do Pinhão, a gente soltou um material com vários cursos que estão gratuitos nesse período, que te ensinam não só sobre redes sociais, mas sobre estratégias, sobre novas ferramentas de trabalho, sobre novos jeitos de trabalho. Eles estão disponíveis em diversas plataformas e eles estão 100% gratuitos agora, para que você possa ter essa intenção de não ter o pânico no teu negócio e não ter uma pausa completa. Então, no caso de prestadores de serviço, é fundamental que as pessoas saibam o que você faz. Os vídeos, eles acabam funcionando muito melhor do que simplesmente textos. Então, se você puder gravar lives no seu Instagram, ou até mesmo aqui no Facebook, gravar vídeos curtos falando o que você faz e como que você está driblando esse período complicado que a gente está passando, é fundamental. Existem pessoas, por exemplo, que vendem produtos que não são tão simples assim, de bater uma foto e vender. Por exemplo, uma roupa. Uma roupa você pode comprar uma roupa vendo simplesmente uma foto. Você vê lá, gostou de uma camiseta, gostou de uma calça, você vai lá, faz a compra, tá tudo certo. Alguém vai arranjar um jeito de te entregar isso. Existem várias outras startups também de logística, como a Log, por exemplo, que com um valor muito acessível você consegue fazer as entregas do teu produto sem nenhum tipo de problema. Mas para quem vende produtos complicados, tipo, um carro, como é que você vai vender um carro sem ter o contato com o teu cliente? É muito complicado, mas é óbvio que tem jeito. Então, manter os seus anúncios nos sites que são tradicionais de anúncios de carros super completos, com o maior número de fotos e informações possíveis, e você pode gravar alguns vídeos demonstrando o interior do veículo, demonstrando aqueles detalhes que o cliente sempre quer ver. O vendedor sempre conhece o seu público, ou pelo menos deveria conhecer muito bem o seu público. Então, filme esses detalhes, faça um tour por dentro do veículo, faça um tour ou demonstre de alguma maneira como o produto está em bom estado, está numa situação bacana que ele pode ser aproveitado e ele pode ser comprado por alguém. Faça com criatividade um material cada vez mais completo e cada vez com mais informações. E aí, obviamente, sob controle, você pode sim combinar uma demonstração sem muitas pessoas, no máximo uma pessoa para uma pessoa, se preocupando 100% com as situações de higiene, mas é o único jeito que você tem hoje para fazer com que o seu negócio não pare. Então, sim, toda e qualquer empresa que não quer parar agora vai precisar se digitalizar. Eu sei, existem modelos de negócio que não vão conseguir continuar nem abertos. Por exemplo, as academias, que já tiveram, a gente já teve lá a normativa do governo, que a ordem é fechar esse tipo de estabelecimento. Então, para você que tem uma academia, a tua preocupação, obviamente, não vai ser em crescer nesses meses, mas assim, é minimizar as perdas. Minimizar a perda de aluno, minimizar a perda de relacionamento com esses alunos, para que quando todo esse período passe, você esteja ativo, você esteja operando, você esteja com seus clientes lá e podendo voltar a consumir no seu estabelecimento. Então, por que não oferecer alguns treinamentos curtos, filmados, para que a pessoa possa fazer esse treinamento na casa dela, consumindo o material do personal que trabalha na tua academia? Por que você não pode mandar dicas para essa pessoa não se descuidar da dieta dela, que não é porque ela está em quarentena que ela vai poder fazer a dieta que ela quiser? Enfim, gente, vocês precisam usar a criatividade de vocês para manter os clientes de vocês próximos, mesmo que vocês não consigam operar nesse momento. É fundamental que quando tudo isso passar, você ainda tenha esses clientes. Então, óbvio que ninguém nesse momento está pensando em como que eu posso crescer mais. Não, está todo mundo preocupado em como eu continuo vivo. A nossa preocupação com as pequenas e médias empresas, ela é muito simples e ela é muito lógica. As pequenas e médias empresas do país, elas empregam 80% da mão de obra laboral do Brasil. Sim, 80%. Elas são 98% das companhias brasileiras e elas empregam 80% da mão de obra brasileira. Então, se essas empresas pararem, vocês conseguem imaginar o tamanho do problema que a gente vai ter. Por isso que a gente está com tanto esforço, montou uma equipe de guerra aqui dentro da Celero para monitorar tudo, absolutamente tudo que acontece de notícia, tudo que acontece de novas medidas econômicas e dicas para que o teu negócio possa continuar funcionando ou funcionando minimamente durante esse período. Beleza.
Agora que a gente já falou a respeito de como que você pode não perder o contato com o teu cliente e não perder oportunidades de continuar vendendo, obviamente menos, mas de continuar vendendo, a gente precisa falar de como é que você vai organizar as tuas contas. Os teus boletos vão vencer. Sim, existem várias medidas que já foram anunciadas, como por exemplo a suspensão do Simples Nacional por 6 meses. Então as empresas elas não vão ter que pagar o Simples Nacional a partir do dia 20/4. A guia do Simples que vence hoje, ela precisa ser paga e se não for paga vai ter acréscimo de juros e de multa normalmente. Porque a competência analisada é a partir de março, consequentemente o vencimento é no dia 20 de abril. Do dia 20 de abril até o mês de outubro, as pequenas e médias empresas que são optantes pelo Simples Nacional não vão estar fazendo o recolhimento total do Simples Nacional. Ainda tem algumas coisas sendo discutidas, a gente publicou um material lá no Vale do Pinhão sobre isso, para que você possa entender 100% essa situação e entender o impacto disso na tua empresa. Mas, tirando essas medidas econômicas, o que eu faço com os meus funcionários? O que eu faço com os meus fornecedores? Como que eu administro tudo isso? Então, o primeiro ponto é, organiza as tuas contas em primeiro 3 classificações. O que é operacional? Então, o que você precisa pagar para o seu negócio continuar funcionando? Se você é um prestador de serviço, muito provavelmente os seus funcionários. Os produtos que você usa para prestar o seu serviço, os serviços que você também contrata para conseguir prestar o seu serviço, tudo isso vai ser operacional. Não pode parar de pagar, não tem como negociar, senão o teu negócio simplesmente vai parar. Só fazendo um adendo sobre os funcionários. Existe também um projeto de lei sendo votado que os funcionários, algumas empresas mais afetadas, vão poder adotar um programa onde o governo vai arcar com parte do salário através do seguro-desemprego. Então não vai existir um desligamento desses funcionários, vai existir uma suspensão de contrato de trabalho. Mas isso ainda precisa ser aprovado, ainda não temos aprovação disso, pelo menos não tínhamos até eu iniciar na live. Então assim que tivermos essa aprovação e que for muito simples e muito claro entender o que está acontecendo, a gente já vai compartilhar com todos vocês dentro da comunidade e nos veículos da Celero também, nas redes sociais e no nosso blog. Bom, falando dos funcionários, gente, ninguém tem culpa do que está acontecendo, tá? Tenho certeza absoluta que os teus funcionários não queriam que isso estivesse acontecendo com a sua empresa, eu tenho certeza que eles não queriam que isso estivesse acontecendo com a vida deles, tá? É uma situação atípica. A gente não tem histórico de ter passado numa sociedade moderna algo parecido com isso. A não ser lá atrás, no tempo de guerras e etc., onde não existiam os meios comerciais, os meios de comunicação atuais, e não existia recurso como existe hoje. Por isso que todo mundo está meio perdido e está todo mundo tentando se encontrar e entender o que vai fazer. Por isso é fundamental você manter a parceria com essas pessoas. Você precisa manter essas pessoas. Elas têm as suas famílias também para sustentar e elas, ao contrário de você, não têm o que fazer, a não ser trabalhar para você. Então é fundamental que você tenha responsabilidade com essas pessoas e com seus fornecedores a mesma coisa. Seria muito fácil e muito confortável para mim, principalmente sendo financista, e geralmente o pessoal de finanças tem o coração um pouco mais duro, né? Geralmente é quem puxa os cortes dentro das empresas e etc. Seria muito simples falar para você, corte tudo. Se vire, proteja o caixa da tua empresa e quando você terminar, passar por essa confusão toda, você tem um pouco de dinheiro para começar quase do zero. É muito lógico fazer isso. É lógico, mas não é humano. Não é o certo a se fazer. Se todo mundo fizer isso, o mercado para. E o impacto vai ser imensurável. A gente não consegue imaginar o tamanho do impacto se todo pequeno empresário resolver fazer isso. Resolver tomar essa medida. Por isso que meu papel aqui é te conscientizar que sim, se essas despesas e esses custos que você elencou não são operacionais, eles são de origem financeira ou de outra origem, investimentos e qualquer outra coisa, você deve negociar isso. Não corte, não simplesmente desligue a chave da tomada. Negocie. Busque por prazos. Esse é um movimento que o mercado inteiro está fazendo. Está buscando negociar, prorrogar, reduzir, fazer de tudo para que você consiga ter o menor custo fixo possível. Mas você não está cancelando o relacionamento com essa pessoa. E essa pessoa que está do outro lado, pela primeira vez a gente tem um movimento de economia onde está todo mundo num barco muito semelhante.
Algumas empresas têm um pouco mais de caixa, algumas empresas têm um pouco menos de caixa, mas o cara que não aceitar entrar em negociação, ele é simplesmente um psicopata. Ele não está entendendo tudo que está acontecendo, e aí é a hora de você rever os seus parceiros. É nessa hora que você vai conseguir enxergar efetivamente quem está do teu lado e quem não está do teu lado. E quem não está do teu lado agora não precisa estar do teu lado quando tudo isso passar. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Porque é muito fácil. Você simplesmente liga pro cara e fala, meu, se vira. Você com os teus problemas, eu com os meus problemas e bola pra frente. Mas a gente tá com um problema que tá afetando todo mundo. Todas as famílias, todas as cidades, e em breve todos os países. Eu espero que a gente consiga conter isso o mais rápido possível. Todas as minhas orações e os meus esforços estão para que a gente passe por isso o mais rápido possível. Mas a gente precisa pensar no coletivo, a gente precisa pensar no todo. Não adianta nada a gente só olhar pro nosso umbigo e achar que tá tudo certo. Feito isso, feitas essas classificações, a gente vai separar tudo isso entre o que eu posso negociar, o que eu devo conversar com os meus fornecedores, enfim, com parceiros próximos, que eu posso negociar e não vai afetar diretamente o meu negócio, e eu vou ter as minhas despesas e os meus custos que eu não tenho que fazer, que eu preciso pagar. E isso precisa ser o teu foco. A partir do momento que você levanta o quanto é esse valor, é hora da gente olhar para o teu fluxo de caixa. Olhar para tudo que você tem a receber, que já está previsto, já assinou contrato, já vendeu, já está lá no cartão de crédito, ou já está lá na previsão de recebimento, o boleto já foi emitido, o contrato já está assinado, enfim. O que já está certo que você deveria receber nesse período. E aí é hora de ligar para os teus clientes, para entender, principalmente os que não dependem de cartão de crédito e tudo mais, porque o cartão de crédito simplesmente vai cobrar e o dinheiro vai cair na tua conta. Mas no caso de pagamentos de boleto, é ligar para os teus clientes mais sensíveis, que podem impactar um pouco mais o teu resultado, e garantir que pelo menos aquele mínimo para pagar o que é o primário, o que não pode atrasar, que é os teus salários, as manutenções básicas da tua empresa, aquele teu custo ali, cara, que é o miolo da tua cebola, você não pode mexer nisso, certo? Garantir que pelo menos esse mínimo você vai receber, você vai ter em caixa e vai conseguindo continuar operando, mesmo que de maneira contingencial, mesmo que de maneira parcial, mas você não está deixando esses custos que são fundamentais para o teu negócio ficarem de lado, tá bom? Por isso que é tão importante utilizar e ter um conhecimento mínimo a respeito de gestão financeira. Para quem tem o interesse em se aprofundar um pouquinho mais nessa área, lá no blog da Celero tem vários materiais gratuitos para que vocês possam baixar e te ajudar nessas contas, como por exemplo a calculadora de ponto de equilíbrio. Eu vou disponibilizar também na comunidade do Vale do Pinhão, mas só para a gente poder falar sobre isso. A partir do momento que a gente levantou essas contas e a gente bota elas lá na calculadora, a gente consegue saber o quanto eu preciso faturar para conseguir pagar essas contas e ficar no 0 a 0. Porque, de novo, ninguém está preocupado em crescer agora. Seria muito bom se desse para crescer, é óbvio. De repente você está num mercado posicionado que não está sendo afetado por isso, enfim, mas beleza. A grande maioria não está assim. Então a preocupação agora tem que ser se manter enxuto, sem fazer cortes, fazendo negociações, sem fazer cortes, fazendo negociações, e buscar uma viabilidade mínima para a empresa. Entender o que você tem para receber, entender o quanto você vai ter que vender para conseguir chegar nesses resultados. Pessoal, é muito importante para que enquanto eu estou falando aqui, para não virar um monólogo super chato, vocês mandem algumas perguntas para a equipe lá da agência, para que a gente possa bater um papo sobre o que a gente está conversando aqui. Pessoal, então, o grande raciocínio que a gente tem a respeito de todo esse tema é justamente esse. Então, o primeiro ponto é a gente preocupar com a saúde, cuidar da saúde das pessoas que estão trabalhando para a gente, que estão ajudando para que a nossa empresa não acabe, da nossa família principalmente, né? Depois disso, a gente precisa usar a nossa criatividade mais do que nunca para pensar em maneiras diferentes de apresentar o nosso produto ou o nosso serviço. Obviamente, se você não faz parte de um negócio que foi obrigado a fechar as portas por conta das determinações do governo, se você foi obrigado a fechar as portas, não perca o relacionamento com os seus clientes. Mais do que nunca é fundamental você estar perto, você compartilhar esse momento com eles, você gerar conteúdo para ele, porque se você tem um negócio, você é especialista no que você faz. Não existe ninguém melhor do que você para gerar conteúdos bacanas para essas pessoas poderem usar. Então, faça isso. Esteja próximo do seu cliente para que quando tudo isso passar, ele ainda esteja junto com você e, obviamente, possa te ajudar nesse movimento de recuperação. E, por fim, obviamente, cuidar do nosso dinheiro. Entender quanto que é o mínimo que a gente precisa ter em caixa para conseguir manter o nosso negócio operando nesse período.
E, obviamente, reforçando, pessoal, a nossa saúde e a saúde de todo mundo que está envolvido nos nossos negócios, na nossa família, em teu vizinho, cara, não interessa. É responsabilidade um pouquinho de todos nós. Então, precisamos respeitar, sim, todas as orientações, não só do Ministério da Saúde, da OMS, do governo do estado, da prefeitura de Curitiba. Tá todo mundo fazendo várias recomendações a respeito desses temas. Então, gente, a gente não pode esquecer. Tem muita gente fazendo pouco caso. A gente pode reparar que tem dois perfis de pessoas diferentes no meio desse momento. Tem o cara que está achando que isso é uma grande besteira, que é um simples resfriado e que tudo bem, e que vai passar. E do outro lado tem as pessoas que estão em pânico, que estão fazendo compras exageradas, que estão estocando comida, que acham que é um apocalipse zumbi e que vai todo mundo morrer por conta disso. Gente, não é nenhum nem outro. Sim, é grave, o contágio é pesado, você precisa se cuidar, você precisa ficar em casa e você precisa cuidar de todo mundo que está à tua volta. Todo mundo é meio que responsabilidade de todo mundo. Mas não é momento de pânico. A gente já tem várias notícias a respeito da Associação Nacional dos Supermercadistas, que o Brasil não corre o risco de ficar desabastecido, a gente não tem problemas com recursos naturais, então não vai faltar energia, não vai faltar água, não vai faltar nada disso. É a primeira vez na história, eu vi uma publicação esses dias, que é a primeira vez na história que a gente pode ajudar a salvar a humanidade ficando em casa. Então não vamos ferrar tudo isso. Vamos ficar em casa e vamos cuidar da nossa saúde para que tudo que a gente está conversando aqui realmente faça sentido. Porque se a gente não tiver a nossa saúde equilibrada, no fim das contas, não vai valer a pena. Bom, pessoal, o conteúdo que eu precisava compartilhar com vocês era mais ou menos isso. É a gente se preocupar com esses pontos fundamentais para que os negócios possam ter continuidade durante esse período complicado. A gente tem tudo a respeito de tudo que a gente está conversando aqui. Tem materiais que vão aprofundar esses conteúdos lá na comunidade do Vale do Pinhão, também no blog da Celero, onde a gente tem várias dicas de que plataformas utilizar para poder fazer videoconferência, como fazer um trabalho remoto minimamente ok para que você consiga manter a produtividade da tua equipe, como você vender nesse período de crise, nesse período onde os hábitos de consumo não estão acabando, porque as pessoas precisam continuar consumindo, mas eles estão mudando. Então, quais alternativas a gente tem para continuar vendendo, mesmo que menos, mas continuar vendendo nesse período? E também, obviamente, conteúdos ligados à gestão financeira contingencial, que é a gestão financeira quando a gente tem momentos de crise, momentos onde a gente não consegue ter muita clareza a respeito do dia da manhã. Então, é importante que a gente sempre opere com essa responsabilidade e sempre, enfim, buscando o melhor, não só para os nossos negócios, mas também para os nossos parceiros. Pessoal, ponto mega importante que o pessoal da agência me falou aqui agora. É fundamental procurar fontes. Não adianta nada sair compartilhando qualquer coisa que o seu Zezinho lá não sei da onde mandou para você no WhatsApp e você mandou para tua família inteira e deixou todo mundo em pânico. Nesse momento, o trabalho que a gente está fazendo com o nosso time de marketing de conteúdo é justamente validar fontes, ir atrás das fontes, conversar com pessoas que são especialistas nos temas. É óbvio que a gente está voltando as nossas atenções para medidas econômicas e para dicas de gestão, mas a gente está indo atrás de fontes e validando a veracidade de tudo que está sendo publicado antes de compartilhar com vocês. Porque não adianta nada a gente ter informações equivocadas e que não vão levar a gente a lugar nenhum. Beleza, pessoal? Então, eu queria agradecer todo mundo que tá assistindo. Peraí que chegou uma pergunta e um comentário antes da gente poder agradecer quem está assistindo. É muito importante isso. Enquanto a pergunta não chega, só vou reforçar a questão das fontes, galera. Por favor, confiram as fontes do que vocês estão compartilhando. Não adianta nada sair compartilhando áudio se você não sabe de onde veio, notícias se você não sabe de onde veio. Às vezes, até alguns veículos podem entrar em confusão. Então, sempre vai validar. Poxa, vem mais de algum lugar. Garanta que você entendeu direito o que está escrito antes de você sair falando. Isso pode causar pânico, e pânico é tudo que a gente não quer num momento como esse. A gente precisa manter a calma e se manter seguro. Um ponto mega importante. Os nossos colaboradores, eles não podem se sentir constrangidos no caso de fazer home office, tá? Porque tem gente que não tem uma condição super confortável na sua residência, às vezes não tem um espaço adequado para fazer o home office, mas lembrando, a gente está num momento de contingência, então a nossa saúde ela é prioridade. Por isso, é hora de improvisar.
é buscar a cadeira mais confortável que você tem em casa, de repente dar uma conversada com a empresa, se de repente a empresa não pode te emprestar alguns móveis, alguma coisa, pelo menos uma cadeira para você trabalhar, e cara, não vai ser o lugar mais confortável do mundo para você trabalhar, mas pelo menos você está em casa, você está seguro. Então, eu acho que a gente precisa conscientizar, principalmente os nossos colaboradores, que sim, é um momento difícil e que o único jeito da gente passar isso é estando juntos, separados, cada um nas suas casas, mas juntos, unidos sempre pelo mesmo propósito, que é conseguir atingir, na verdade, manter viva o negócio durante esse período. Chegou mais um comentário aqui a respeito de pagar os impostos agora ou segurar um pouco, da Cíntia Rocha. Cíntia, alguns impostos o governo federal, o governo estadual e a prefeitura de Curitiba eles já se pronunciaram que vão existir um período de postergação, né? Então o vencimento vai ficar congelado por aproximadamente 6 meses. Principal impacto é no Simples Nacional, a gente ainda está aguardando o posicionamento a respeito dos demais impostos. Eu imagino que dentro de uns 5 a 7 dias a gente já deve ter todo o plano econômico desenhado para que a gente possa ter clareza a respeito disso. O momento agora é de priorizar caixa. A gente precisa proteger o caixa das nossas empresas. Então, sim, eu não estou falando para você sonegar imposto. Sonegar imposto é crime. Se você vende sem nota, você está cometendo um crime e é importante que você saiba disso. Mas sim, segurar o caixa e proteger o caixa da tua empresa para esse período, até que o governo federal e os outros governos, tanto estaduais quanto municipais, se posicionem a respeito de como vão ficar os tributos, eu aconselho sim a você proteger esse caixa para conseguir bancar as suas despesas que estão dentro daquele núcleo mais precioso da tua empresa, que é o que não pode parar de maneira nenhuma. No caso de aluguel, água e luz, renegociar ou pressionar o governo. Pessoal, ali entra naquela questão da parte das principais e das secundárias. Eu imagino, sinceramente, que o governo está do nosso lado. A gente sempre tem problema, né? A gente sempre está reclamando de política, essas coisas e tudo mais, mas a gente não pode dizer que o governo do Paraná, a prefeitura de Curitiba e o governo federal não estão trabalhando para conseguir fazer com que o colapso não aconteça. É injusto falar isso num momento como esse. A gente tem que ser sério na hora de cobrar, mas a gente também tem que ser sério e ser razoável na hora de reconhecer. Sim, estão trabalhando duramente para que a gente possa não ser afetado nisso. Então eu imagino que com relação à água e luz, em breve a gente deve ter algum tipo de medida, algum tipo de anúncio para pelo menos não afetar os mais necessitados, e aí é uma questão de se organizar para que isso também não impacte na tua empresa. Com relação ao aluguel, inclusive ontem teve em vários telejornais falando da movimentação que as empresas estão fazendo com os proprietários dos imóveis, porque é melhor você ter uma negociação no teu imóvel do que você ficar com o imóvel vazio. Existem centenas de imóveis aí na cidade que estão parados há 2, 3, 5, 10 anos, porque o mercado imobiliário ainda não voltou a ficar 100% aquecido antes desse momento do Covid, né? Então, cara, sempre o diálogo é o melhor caminho. Eu imagino que tá todo mundo com uma razoabilidade muito mais alta no momento como esse, então, obviamente, vale renegociar aluguel sim. Até porque, muito provavelmente, está todo mundo em casa, ninguém está nos seus escritórios, então deve sim fazer esse movimento de renegociação. É óbvio que essas dicas também elas podem se estender para a tua família. Você precisa preservar por saúde e alimentação. Essas são as duas principais coisas que você precisa fazer com a tua grana pessoal, para manter a tua família bem e funcionando durante esse período de quarentena. Então, todo o resto, obviamente, cabe sim você ligar para os prestadores de serviço e pedir ajuda. Agora é uma hora que todo mundo tem que ajudar todo mundo. E aí a gente vê quem são os parceiros ideais, quem são os caras que merecem receber o nosso dinheiro e quem são os caras que simplesmente estão só ali fazendo pela nossa grana, né? Tipo, simplesmente não pensando no bem-estar de quem sustenta eles. Perfeito, exatamente. Sonegar é crime, galera. Não sonegue imposto nunca na vida. Tá, alguma dica para quem é prestador de serviço autônomo? Giovana, conforme eu falei, se você ainda não está super ativa nas redes sociais contando a respeito do teu serviço autônomo, esteja. Agora é a hora de você estudar como fazer isso, usar a tua criatividade para estar super presente nas redes sociais, todas que você conseguir, até porque teoricamente você vai ter um pouquinho mais de tempo, pelo menos nesses primeiros dias, então é hora de afiar o machado, estudar, buscar conteúdo para que você possa colocar o teu serviço à mostra, porque se ninguém souber que você faz esse serviço,
Se ninguém souber que você está fazendo de uma maneira diferente, obviamente que consiga respeitar essas normativas de segurança, ninguém vai conseguir te contratar. Então, estuda bem, acessa os links que eu comentei um pouco antes na live a respeito de ferramentas alternativas que você pode usar para anunciar os seus produtos e serviços. E, cara, quase tudo ali tá de graça, tá? E o que não tá de graça tem um valor muito baixo de investimento. Então, dá uma olhadinha lá, estuda sobre isso e comunica. Se você já tem uma rede com seus clientes, cara, usa muito o WhatsApp agora. Conversa com o pessoal, anuncia que você está fazendo promoção, que você pode ir até a casa das pessoas, mas só seja responsável. Garanta que você está cumprindo com tudo, com todas as normas de saúde, que você não esteja contaminada e que não tenha ninguém com perfil de risco para o lugar onde você está indo. E se você for, que você vá para um local arejado, não vai ficar num lugar fechado com o ar-condicionado ligado, que isso não vai dar bom. Beleza? Bom, pessoal, a gente tinha 30 minutos para conversar um pouquinho aqui, e a gente já estendeu um pouquinho o tempo, já foram 34, mas o pessoal da agência acabou de me avisar que esse material vai ficar gravado e disponível tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube, no canal da Agência Curitiba e do Vale do Pinhão. Então, fiquem super à vontade para acionar a gente também nas redes sociais, se vocês tiverem alguma dúvida um pouco mais específica, quiserem tirar alguma dúvida um pouco mais pontual, a gente está super disponível. O propósito da Celero é justamente ajudar pequenos, médios e microempresários. A gente precisa impactar para que essas empresas parem de quebrar porque não sabem cuidar do seu próprio dinheiro. Então, é nessas horas que a gente consegue demonstrar efetivamente que o nosso propósito é verdadeiro e que a gente está fazendo tudo isso porque a gente acredita que o conhecimento agora é a melhor fonte para que a gente possa passar por esse período. Eu espero que as dicas que eu compartilhei aqui possam ter sido úteis para que vocês possam aplicar nos negócios de vocês, na vida de vocês, e que todo mundo consiga passar com saúde e passar bem na medida do possível ao longo desse período que a gente ainda infelizmente não sabe quando vai passar. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, e o que vocês precisarem, por favor, procurem a gente. Um abração.